Olá, gente. Estou muito feliz de estar hoje com vocês aqui na nossa primeira live Digitalizando Empreendedores, né, desse novo período agora, depois de julho, né, que eu não tinha feito lives ainda. E sempre com essa proposta de ser uma live, de trazer para vocês o porquê, né, o porquê das coisas aqui no digital. E hoje eu vou falar sobre social media, essa profissão maravilhosa que eu gosto. Eu treino social media, né? E eu vou trazer aqui uma pessoa muito especial para mim, que é o André Inuarian. Ele foi um social media treinado por mim e que se tornou um social media de uma grande empresa de streaming, e eu tive um grande prazer também de trabalhar com ele lá na empresa, né? E ele vai falar para a gente desse início, como que ele começou como social media, tudo que precisa para ser um social media de sucesso. Vai falar bem dessa profissão, né? Vai falar a respeito dessa profissão. Lógico que ele vai falar coisas positivas, coisas que ele considera também negativas, para clarear para você que quer ser, quer se tornar também, ou para você que quer contratar um social media, né? Porque tem muitas pessoas que procuram um social media, mas não sabe o perfil que essa pessoa tem que ter, não sabe o que essa pessoa precisa saber, entender, para que ela seja então aí sua auxiliar. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, vocês que estão entrando aqui. Daqui a pouquinho o André vai estar conosco e ele vai estar aqui, né? André pediu para entrar, pede para entrar, né? Pediu, ótimo. Ele está entrando, né? Já deixei, já autorizei aqui. André, tudo bom? Seja Tudo bem-vindo. jóia. Já Bom estava aqui dia. falando com o pessoal, né? Que você é social media, vai falar com a gente hoje sobre essa profissão maravilhosa aí de social media. E eu vou pedir para você se apresentar. Eu já comecei a falar algumas coisas aqui, né? Quem é você? Onde você mora? Como que você está hoje aí atuando nesse marketing digital, nesse mundo do marketing digital? Bom dia, Cláudia, né? Obrigado, né, pelo convite. Eu sou jornalista paulistano, né? E sempre, de certa forma, eu sempre trabalhei com conteúdo, né? Sou jornalista, era jornalista econômico durante muito tempo e sempre trabalhei com internet, sempre fui jornalista de internet. Então, digital, de certa forma, não é estranho para mim. E, assim, ao longo do tempo, né, como jornalista, a gente pesquisa, a gente olha muita coisa, e eu sempre me interessei, né, por conteúdos, por não só notícias, mas formatos, né, de conversa, de conteúdo, e eu, olha, assim, falava, nossa, tem coisas que chamam muita atenção da gente, e tem coisas que marcam, né? Então, eu sempre ficava com isso, né, na cabeça. Então, sei lá, ou quando surgiu uma oportunidade, eu falei, ah, por que não? Legal. E eu ia te perguntar isso. O que que te levou a ser social media? Como é que foi isso? Como é que surgiu esse desejo, esse pedido aí para ser social media? Eu já vinha, eu já tinha muito interesse nisso, né? E surgiu a oportunidade de produzir conteúdo para uma marca chinesa de streaming. A China, assim, tá na moda, era um dos assuntos que eu mais acompanhava, de negócios, de comunicação, de marketing. Então eu surgiu essa oportunidade, né, de trabalhar em uma plataforma de conteúdo chinesa, né, de vídeos, de séries, né, chama IT, que aqui no Brasil se escreve Iki, mas assim, a pronúncia é IT, é difícil acostumar, porque é como o mandarim fala, né, IT, Iki, enfim. E eu comecei e a proposta era para produzir vídeos curtos nas redes sociais das séries, né, dos filmes, dos shows lá da Ásia. E eu
Quer dizer, eu tinha mais dúvidas do que certezas. Basicamente, né, realmente divulgar as séries, os conteúdos da marca, as redes sociais aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mercado latino-americano, né? Principalmente Espanha e países aqui da América do Sul. Então eu, sei lá, por que não? Vamos ver, né? Basicamente, você postar vídeos, né, para a marca no Facebook, no Instagram, no TikTok. Bom, eu disse, por que não? Vamos, vamos tentar. E quando você me procurou lá, né, você me procurou para fazer a mentoria lá no Instagram para negócios, que você estava com essa proposta aí. Qual que era a tua dificuldade? Assim? O que você pensou? Sem isso aqui eu não consigo dar espaço para trabalhar nessa empresa. O que era de dificuldade? Você Eu, lembra? pro- eu procurei, né? Te procurei, Cláudia, por causa da questão estratégica, né? Postar conteúdo não é só você pegar uma imagem, colocar um som, colocar uma legenda. Era a questão estratégica, né? O que colocar, qual conteúdo, qual parte do conteúdo colocar, para quem colocar, quando colocar. E foi um projeto meio que de surpresa, né? Assim, da noite para o dia, eu recebi a proposta e tinha que me atualizar muito rápido. E então por isso que eu falei, gente, tudo bem, algumas coisas eu sei fazer, mas assim, a questão, né, essa parte estratégica, né, já, que eu já mencionei, isso ainda não dominava, né? Então, falei, vamos procurar alguém que sabe, alguém que conhece, e ainda bem que né, eu te achei, Cláudia, a gente cruzou os caminhos e falei, pô, né, e foi muito legal, fui explicando minhas dúvidas. Eu acredito que a nossa primeira conversa, acho que eu mais nervoso, eu mais falando, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você lá me tranquilizando, calma, calma, a gente vai chegar lá. Pô, calma, E André. E eles pediam as métricas também. Eu lembro, né, que eles pediam uma tabela de métricas e queriam, sim, né? E a empresa, assim, queriam a métrica que ainda nem tinha, porque você não tinha nem começado. Eu falava, André, conversa com eles a respeito das métricas para eles esperarem um pouquinho, né? Para a gente poder uhum, trabalhar e ter de fato essas métricas para passar para eles, né? E bem legal. Mas sim, você achou que isso te acalmou, esse apoio do inicial? sim, porque basicamente, né, do jeito como você foi me falando, não era um bicho de sete cabeças. Você, lógico, tinha que dominar, né, algumas coisas tecnicamente, mas nada que você fale, meu Deus, então quer dizer que eu vou ter que construir uma pirâmide de sei lá o que, de 30 andares. Não, eram passos estruturados, você foi falando, olha, isso aqui, algumas coisas eu já sabia, e ele falava, então é para isso que serve isto, é para isso que serve né, a ferramenta, a função tal. Então, assim, é, praticamente assim, você pegou na minha mão, aí eu falei, tá, então tá, então é assim, vão por aqui, ok, agora algumas coisas fazem sentido, e então, assim, isso foi muito importante para mim, Cláudia, porque eu consegui me organizar e consegui perceber que muita coisa eu sabia até intuitivamente e me ajudou muito a estruturar, né, o conteúdo que eu queria entregar, o conteúdo que eles queriam. Então, eu me ajudou bastante, bastante assim, até um pouco emocionalmente, tecnicamente sem dúvida. Que bom. Fico muito feliz mesmo de ajudar. Foi assim, para mim também foi muito bom, muito bom. Uma experiência totalmente diferente, nova, né? Para mim também foi Uhum, desafiador, porque quando você falou que era uma empresa de streaming e que atendia uhum, vários países, e que na Ásia eles são considerados a Netflix da Ásia, eu tremi um pouquinho uhum, na base. Vou falar que eu falei, meu Deus, será que esse conhecimento todo que eu já tenho do digital aqui sobre o Brasil vai funcionar lá para a China? E foi tão surpreendente ali que com um mês, acho que um mês e meio, a gente já estava com mais de 5.000 seguidores orgânicos
Eu confesso que eu nunca tinha passado por essa experiência de ter seguidores orgânicos em uma Uhum, empresa de uma maneira tão uhum, rápida, né? Então, para mim, foi assim, maravilhoso também, me sinto muito feliz e grata, né? Porque ter te dado esse apoio ali, né? Nesses momentos e ter aprendido muito, porque a gente se sentia dentro do cinema, né? Eu me sentia assim, sim. vivia as histórias e falava, André, eu queria assistir os filmes, só que não dava tempo, porque eu estava ali te Uhum. apoiando, então não dava tempo de assistir a Sigin, né? Que era um filme bom lá que eu gostava. Sim, sim. Sigin, Aham. é apaixonante as músicas. E fiquei Uhum. também assim, apaixonada pelo mundo oriental, né? Como é a questão de música, eu não sabia que eles eram tão bons em músicas assim, tão criativos, né? Tem umas histórias totalmente diferentes da nossa Uhum. visão aqui ocidental, né? Então, para mim, eu achei muito bacana, uma experiência muito gratificante, né? E eu ia falar para você essa questão sobre coragem, né? Porque você me Uhum. procurou, fez a mentoria Instagram para negócios e se jogou numa grande empresa. E Uhum. aí eu te acho muito corajoso. Você se achou muito corajoso por ter dado esse passo? Eu costumo falar, né, que a coragem vem quando a gente cansa de ter medo, né? Assim, eu sempre falei, putz, mas eu preciso fazer curso, né, para eu ser um gestor, editor, eu preciso fazer cursos, 1000 cursos, curso de, né, postagem, curso de não sei o quê, de tratamento de imagem, de estratégia digital. Olha, é o que eu posso dizer, são importantes, mas o mais importante é justamente você falar, vamos abraçar, vamos, né? Técnicas que a gente aprende no caminho, algumas coisas a gente até sabe fazer, né? Postar, para quem mesmo quem nunca postou, tipo, uma coisa intuitiva. Você pega a imagem, você pega não sei o que, você vai lá na rede social e acha o seu jeito. Então, sim, precisei, né? Precisei mesmo me empurrar, me dar um empurrãozinho, né? E nesse processo, né? Eu procurei ajuda, né? Você, Cláudia, e fui atrás, pesquisar. É claro que a gente fala, putz, mas será que eu consigo? Eu nunca fiz isso. Ah, sim, tem tudo isso, né? É natural esse receio inicial, mas se você decide, olha, vamos fazer. O máximo que pode acontecer é dar ruim em alguma coisa, sei lá, não fazer direito, mas se você ficar só na primeira vez, você não vai avançar, né? E acho que é um pouco disso, coragem, tá bom, não vai sair perfeito, eu sabia disso, mas vai sair. Então, e quando sai, você fala, putz, eu fiz, olha, saiu, deu E às certo. vezes o imperfeito, né, André? Porque o que a gente considerava imperfeito dava certo. E aí a gente ficava assim, nossa, aquele lá que eu achei que ia viralizar, não viralizava. E esse aqui Aham, que eu achei que não ia dar em nada, viralizou, né? E aí exatamente. você ficava assim, como ver essas métricas, como entender isso aqui, como entender o comportamento Uhum, do lead, né? uhum, Mas, assim, na minha opinião, né, eu acredito que a gente precisa muitas vezes deixar o nosso analítico de lado, o nosso julgador, nosso sim. crítico excessivo, não Uhum, um crítico uhum, normal que todo mundo precisa ter, né? Mas o crítico excessivo, aqui no digital, ele precisa sair para dar lugar, uhum, muitas vezes, a um imperfeito, mas que gera conexão emocional. sim. Porque o que dava certo ali, muitas vezes, era a conexão emocional, um vídeo que às vezes a gente olhava e dizia, nossa, mas eu acho que esse vídeo aqui não está tão assim perfeito em imagem, o corte não saiu 100%, mas era um vídeo que viralizava, um vídeo Uhum, que no Face, então, viralizava demais, né? Os uhum, vídeos, às vezes, um que não viralizava aqui no Instagram, viralizava no Face, né? E a gente, então eu até falei para você que eu sou bem sincera com os meus líderes, com as pessoas que eu ensino, né? Eu falei para você, Facebook, sobre Facebook monetizado, eu não tinha nenhuma experiência, não. Eu trabalho muito com o Instagram sempre, com o YouTube monetizado, eu tenho experiência, de fato, né? Mas o Face eu não tinha. E viralizaram vários lá que monetizaram também, né? Então, sim, eu sim. acho que tirar esse crítico. Mas eu ia te perguntar sobre habilidades. Se você vê assim habilidades suas, que você disse, isso aqui
fez sentido para a profissão. Isso aqui, se alguém tiver essa habilidade, vai conseguir ser um social media de sucesso, porque precisa dessa ou dessas habilidades. Você consegue detalhar alguma, assim? Habilidades é engraçado. Eu já vinha com um treinamento de jornalismo, né? De identificar conteúdo de interesse, buscar, né, o aspecto relevante, aquele aspecto que a pessoa ainda não viu, a pessoa ainda não conhece, né? E entregar no formato que interesse, né? Basicamente, me conte uma coisa que eu ainda não sei, ou me conte de um jeito que eu não havia visto ainda. Então, esse é o meu norte, né? É habilidade, sei lá, habilidade, bom, habilidade de senso crítico, né? De analisar contexto e pensar, entregar sempre o melhor. Ah, eu acho que essa é a minha iniciação de jornalista, né? Buscar o conteúdo original. E com esse norte, eu fui aprender a mexer com editor de vídeo, fui aprender, né, a mexer com ferramentas ali de vídeo, de imagem e de De análise. copy, né? Então, De copy. exatamente. Sim, copy já é uma, não, É uma habilidade um, natural, né? é uma Jornalista. coisa, exatamente, que o jornalista, né, teoricamente, ele tem mais facilidade para dominar. Então, sim, é uma habilidade de escrita, tá, mas ela é importante, mas eu acho que, né, além dela, também a questão ali né, do pensar estratégico, pensar criticamente, enfim, eu. Acho que você falou uma palavra bem legal, estratégia. Porque hoje, com o chat GPT, algumas pessoas acham que é só o chat GPT. E é por isso Sim. que eu ensino estratégia. Existe uma Uhum, estratégia por trás dos conteúdos, né? Quando você tem essa estratégia, você nem precisa ter tanta habilidade de escrita. Porque, por exemplo, eu não me considero uma pessoa que tem habilidade de escrita. Eu sempre fui mais da matemática do que da uhum, escrita. Inclusive, eu tenho um trauma que eu não passei numa matéria na faculdade, que foi português. E eu nunca tinha reprovado em nada na vida e reprovei em uhum, português na faculdade. Aí eu fiquei com uhum, aquele trauma e eu falava assim, quando eu vim para o digital, eu falava assim, meu Deus, mas logo vou precisar saber copy, logo uma habilidade que eu não tenho. Aí eu mandava muito essa uhum, informação para o meu cérebro. Ah, eu não tenho essa habilidade, não tenho essa habilidade, não tenho essa habilidade. Depois eu falei, não, se eu entender a estratégia, eu vou uhum, conseguir fazer algo que vai me ajudar a fazer essa copy. Dependente que não é habilidade natural minha, como é sua, né? Mas não é minha, isso não é de verdade. Mas eu me viro muito bem hoje, que aí eu aprendo a estratégia do digital, isso eu sei muito bem, porque tem métrica, tem coisas que são mais, uhum, mais palpáveis, né? Mais matemáticas, né? Mais na minha uhum, cabeça, mais lógica. E daí eu consigo pegar o chat GPT, com a estratégia eu jogo lá. Mas é bem uhum, importante que a pessoa entenda que não é só o chat GPT. Inclusive, eu deixo as pessoas que eu trabalho, eu presto serviço para empresas também, né? Eu falo para eles, eu uso o chat GPT sim, porque ajuda, uma mão na roda, é muito mais rápido. Mas tem toda uma estratégia por trás que hoje nas empresas eu explico, ó, estou fazendo isso aqui por uhum, causa disso. Essa copy que você vai falar, roteiro, às vezes eu faço roteiro para as pessoas que vão gravar vídeo no YouTube, no Instagram, ou seja lá onde for, no TikTok, eu falo, ó, tá aqui esse roteiro, porque isso, isso. Usei o chat GPT sim, mas tem uma sabedoria por trás, tem algo por uhum, trás, entendeu? Então é importante que quem está vendo que quer ser social media entenda que não é preciso ser o bambambam da copy, mas é preciso saber estratégia e pensar estrategicamente, que é o seu ponto forte. Lógico, você tem os dois, né? Você tem o pensamento estratégico e você tem a questão de saber copy. Mas senão a gente deixa também muito difícil para quem quer entrar, né? E era uma uhum, dificuldade minha. Eu falava, uhum, nossa, como que eu vou entrar nisso se eu não gosto de uhum, escrever, se eu reprovei em português e tal, e aquilo ficou tão traumático que era uhum, complicado para mim, entendeu? Mas uhum. até me destraumatizou bastante. E você, né, André, fazia em 3 línguas, né? É bom, importante trazer isso aqui, que você lidava com
White em português, inglês e espanhol, não é isso? Exatamente, né? Eram posts para três idiomas, né? O mercado americano, o português aqui, né? Que a gente começou, ali inauguramos, criamos esse canal aqui no Brasil, no Facebook, Instagram e TikTok, e mercado espanhol, Latam. Muito México, muita Espanha, muita América do Sul, Argentina, né? A gente via muitas. E a voz saiu para mim. Para mim ficou mudo, gente. Para vocês ficou? Para mim ficou mudo. Para mim ficou mudo. Não estou ouvindo. Estranho. Qualquer coisa a gente sai e entra de novo. É, deu um bugzinho. Eu vou sair e entrar de novo, tá?